O Brasil é um dos piores países do mundo na resposta à Covid-19. Não há outra justificativa que não a postura anti-ciência adotada no país. Investir na aquisição da imunidade de rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada, mas que a Suécia adotou no começo da pandemia, então apenas equivocada, mas depois de um certo tempo se torna uma estratégia repugnante, com toda a evidência científica apontando que a imunidade de rebanho por infecção natural não era atingível para a Covid-19. 4 de cada 5 mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial, e entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas. Nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, especialistas afirmavam, e a maior parte da sociedade concordava, que as vacinas seriam a principal solução para que nossas vidas retornassem a seu curso. Apostava-se que o desejo coletivo de volta à normalidade seria um fator incentivador da vacinação, recolocando a imunização em seu papel de destaque dentre as políticas de saúde. Pouco depois, com o início da produção e da testagem das vacinas em potencial, inverteram-se as narrativas. As incertezas e contradições próprias do fazer científico foram utilizadas para criar dúvidas e fomentar falsas notícias, inclusive com declarações por parte do próprio presidente da República em uma franca campanha anti-vacina. A pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma imprevista. Agora, depois de mais de 3 anos do início da crise sanitária, os anos mais críticos marcados por mortes evitáveis, tensões políticas e práticas genocidas por parte do governo Bolsonaro, nossas perguntas passaram a ser: será que as polêmicas envolvendo a vacina contra a Covid-19 terão impacto na chamada cultura de imunização brasileira? E o que seria essa cultura de imunização? Como chegamos a essa tão disseminada hesitação vacinal e como enfrentá-la? Neste episódio, refletiremos sobre tais questões, não apenas tratando dos efeitos decorrentes da criminosa politização das vacinas, mas buscando olhar para o futuro, tentando encontrar respostas para lidar com um dos fenômenos sociais mais desafiadores da contemporaneidade, que emergiu no Brasil durante a pandemia da Covid-19, que é a hesitação vacinal. Nossa conversa terá como foco o contexto brasileiro, mas abordaremos também alguns aspectos da experiência sul-africana. O objetivo é construir uma perspectiva de países do sul global no que se refere aos problemas e formas de enfrentamento da maior crise sanitária de nossa época, como declarou a OMS. Contaremos aqui com as valiosas contribuições de Márcia Tereza Couto e Camila Carvalho Matos. Márcia é antropóloga e professora da Faculdade de Medicina da USP. Camila é médica da família e comunidade, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da USP e atual coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. Eu sou Milena Matheusi Carmo e este é o podcast Ecos Pandêmicos, que faz parte do projeto de extensão universitária A Pandemia do Covid-19 sobre perspectiva interseccional em territórios periféricos, diálogos entre Brasil e África do Sul, coordenado por Laura Moutinho, professora do Programa de Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e vice-coordenado por Márcia Tereza Couto, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina também da USP. O projeto é financiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e conta com o apoio do LISA, Laboratório de Imagem e Som em Antropologia. Para falar sobre hesitação vacinal, a gente precisa dizer que a hesitação vacinal... Essa aqui é a Márcia. Os movimentos anti-vacina, né, que fazem parte desse contexto maior do que a gente chama de hesitação vacinal,
permeia toda a história da vacina, ou de todas as vacinas e no mundo todo. Quando a gente pensa em hesitação vacinal e nos movimentos anti-vacina, no contexto mais contemporâneo, está muito associado a um debate que vai acontecendo, sobretudo no norte global, né, com a publicação de um estudo fraudulento do Wakefield, que associava a vacina MMR e o autismo. Desde então, começou, sobretudo no hemisfério norte, em países como Japão, França, Estados Unidos, uma disseminação de desinformação sobre os efeitos colaterais de algumas vacinas em crianças e a possível associação com o autismo, né? Aqui no Brasil, esse movimento vai ganhando espaços aos poucos, né? Na década de 90, a gente tinha coberturas vacinais acima de 90% na população. Coberturas vacinais de vacinas infantis para crianças de até 5 anos de idade, né? Mas aí vai começando a aparecer um fenômeno que foi observado em alguns estudos epidemiológicos grandes de abrangência nacional, mostrando que as coberturas vacinais tinham um pequeno decréscimo, sobretudo em famílias dos estratos A e B da população, ou seja, as famílias mais ricas e mais escolarizadas, em algumas capitais, né? Então, era um movimento muito circunscrito a um determinado grupo da população, mas que a gente sabe que os fenômenos culturais, eles muitas vezes vão tomando força, né? E aí, de fato, eu acho que tem uma questão de comunicação do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Vacinação, que inicialmente não via preocupação nesse pequeno segmento. Mas isso vai tomando corpo na sociedade, né? A internet e as redes sociais, elas vão ser catalisadores e disseminadores de desinformações sobre vacinas, sobre os efeitos adversos das vacinas, né? E vão causando essa disseminação desse tipo de conteúdo, né? Paralelo a isso, o que a gente vai observando, né, é que tem aí também um certo componente para essa hesitação vacinal, né, de um descrédito, né, nos insumos da saúde, né? Não só dos efeitos colaterais, mas dos mecanismos de fabricação da vacina, da sua efetividade, do lucro das indústrias farmacêuticas. Então, é um conjunto de motivações que vão se associando às pessoas e que as levam, muitas vezes, a escolher vacinas, a postergar as doses das vacinas ou a negar totalmente as vacinas. Quando a pandemia de Covid-19 se inicia uma busca muito rápida de inúmeros países, de inúmeros grupos de pesquisa e laboratórios farmacêuticos para a produção de vacinas contra a Covid-19, né? Quase de uma forma muito acelerada, e também conteúdos ideológicos sobre o que é a pandemia, de onde vem esse vírus, né? Quais as consequências desse vírus para a saúde humana. Tudo isso vai se juntando num caldo ainda mais complexo cultural, né, por conta da pandemia, e que vai fazendo a gente ter um cenário muito perigoso em termos daquilo que chama de fake news e desinformação em torno das vacinas. E na negação ou hesitação vacinal relacionada à Covid, a influência ideológica de governantes, sobretudo do então presidente da República, absolutamente negacionista e anti-ciência, né, que disseminava conteúdos falsos sobre vacina. Só vou dar notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito. Tá? Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados?
aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinado, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Embora o termo hesitação vacinal ele seja recente, depois dos anos 2010, a partir de um grupo de especialistas da OMS que cunha esse termo para poder juntar dentro do fenômeno desde aquelas pessoas que postergam a vacinação, que escolhem determinadas vacinas, até aqueles não vacinadores totais, né? Com a pandemia de Covid-19, a gente tem uma exacerbação de aspectos culturais e político-ideológicos que vão fazer com que esse tema esteja na boca do povo, junto com as desinformações também. Márcia nos apresenta um cenário complexo no qual se difundiu, para além do campo acadêmico e científico, o termo hesitação vacinal. Um movimento global que assume contornos próprios em cada contexto. E, aqui no Brasil, foi diariamente alimentado pelo chefe da nação e seus seguidores, produzindo mais um dos retrocessos que vivenciamos nesses tempos sombrios. Quando a gente pensa em hesitação vacinal, acho que a coisa mais aqui importante é Camila. Pra falar Ela está fazendo uma parte de seu doutorado na University of Cape Town, na cidade do Cabo, África do Sul. E nos traz uma interessante perspectiva sobre a hesitação vacinal comparativa entre Brasil e África do Sul. Existem semelhanças, né, entre a não aceitação ou o medo das vacinas no mundo todo, mas também existem diferenças porque é um fenômeno contexto específico, né? E aí, em relação à África do Sul, né, tentando traçar um paralelo com o Brasil, muitas coisas são parecidas no mundo todo, inclusive, né? Então, motivos e motivações parecidos, né, são a falta de confiança ou na efetividade ou na segurança da vacina, o medo dos efeitos colaterais, né? Enfim, isso é similar, né, no mundo todo, mas existem também questões que são específicas do contexto, né? E aí aqui na África do Sul a gente tem muito fortemente a desconfiança ou o descontentamento com o governo, né? É um dos motivos que os pesquisadores sul-africanos sempre trazem, assim, quanto mais descontente com o governo, maior a chance de você não se vacinar. Isso especialmente na pandemia de Covid. Na pandemia de Covid tem sido bem falado, assim, aqui pelos pesquisadores da África do Sul, o quanto que se relaciona com o descontentamento com as outras esferas da vida mesmo, né? Então, a fome, o desemprego, tudo que a pandemia trouxe e o contexto fazem com que as pessoas se sintam frustradas de essas demandas não estarem sendo atendidas, e enquanto isso, todos os olhares estão voltados para as vacinas, né? Esse descontentamento em relação às outras esferas da vida tem sido trazido como um fator importante para a não vacinação. E aí, uma coisa bem interessante, nosso grupo de pesquisa da USP tem uma revisão de literatura publicada, que é uma comparação entre a hesitação vacinal do continente africano e da América Latina, né? E isso tem sido visto agora, nesse momento presente, com as vacinas de Covid também, que é o fato de que a história desses territórios, que é uma história de colonização, de violência colonial, é muito recente, né? Essa história é muito recente, especialmente aqui na África do Sul, a história do apartheid ainda é muito viva na memória das pessoas, e isso faz também com que haja uma recusa relacionada a entender a vacina como uma medida ocidental, que vem do Ocidente, né? Então, é vista como uma malevolência ocidental, né? Algo que pode fazer mal para a população desses países, né? Aqui no continente africano, isso é bastante recorrente, assim. Então, muitas pessoas, especialmente, né, claro, as pessoas não brancas, têm essa visão de que, enfim, a vacina é uma medida não confiável, de que não se deve confiar em algo que vem do norte global, né, de pessoas brancas, especialmente. Então, acho que a principal diferença é esse contexto histórico, social, né, de cada país, mas sim existem coisas muito parecidas, assim, as que a gente chama, entre muitas aspas, né, de teorias conspiratórias sobre a vacina, sobre o vírus ter sido criado na China, sobre o medo de as vacinas terem sido produzidas muito rapidamente, sem muitos testes. Tudo isso é muito parecido, né, entre a África do Sul e o Brasil, mas com essas diferenças no contexto histórico e social de cada país.
Ouvindo Márcia e Camila, nos perguntamos como fomos capazes de construir e disseminar uma narrativa contra aquilo que poderia nos salvar. Elas nos apresentam um panorama muito mais complexo do que somente falta de informação ou algum tipo de irracionalidade. Parece se tratar de um emaranhado, envolvendo teorias da conspiração, crises de confiança nas instituições democráticas e na ciência e oportunismo político. Caldo perfeito para retrocessos. Então, no contexto brasileiro, a gente tem um rol de vacinas, né, contra a Covid que foram oferecidas aqui no Brasil. 2 delas se destacam porque foram vacinas que foram feitas em parceria com instituições brasileiras. Por que eu digo que se destaca? Né? Porque foram vacinas que foram testadas na população brasileira. E a gente, como mencionado, né, quando a gente tem esse cenário de testes de novas vacinas, de novos medicamentos, às vezes isso é encarado pela população como estar sendo usado de cobaia, né, submetido a testes. Isso é uma realidade, especialmente nos países do sul global, esse medo, né, de estar sendo usado como testes, enfim. Mas essas são as 2 vacinas que mais se destacaram no Brasil, foram mais mencionadas no Brasil por terem sido feitas em parceria com instituições brasileiras, né? Contextualizando mais temporalmente, assim, o primeiro plano de vacinação que a gente teve aqui no Brasil foi divulgado no finalzinho de 2020 e a gente começou a vacinação no começo de 2021, em janeiro de 2021, que foi quando a Anvisa aprovou o uso da Coronavac e da AstraZeneca para uso emergencial, né? Portanto, a primeira brasileira contra a Covid-19 acaba de receber a primeira dose da Coronavac, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos. Mas, enfim, a gente teve outras vacinas além dessas, né? A Pfizer, a Johnson & Johnson e outras vacinas que foram ofertadas também. E aí os desafios que a gente enfrentou foram vários, né? O Programa Nacional de Imunizações, que a gente mencionou aqui, que é super importante e reconhecido mundialmente, foi bastante subutilizado, né? A gente teve muitos problemas logísticos, desabastecimento de vacinas, de insumos, né? O PNI, que é super consolidado, super experiente em campanhas de vacinação em massa, foi super subaproveitado e a gente só foi atingir 50% da nossa população adulta vacinada em agosto de 2021. Né, já no segundo semestre do ano que a gente começou a vacinação, que para o PNI é assim, quase impensável, né, considerando que a gente tem uma capacidade de vacinar em massa muita gente. Né? Além de todas essas questões logísticas e, enfim, de estrutura do SUS e do PNI mesmo, a gente tem algo que é muito importante, que é a ascensão do que a gente vem chamando de politização da vacina. Né, que é essa relação entre a ideologia e a afiliação política e a aceitação ou não da vacina. Né? Então, a gente tem viu surgir no Brasil algo que até então era impensável para a gente, né? Considerando que a gente tinha essa cultura de imunização bem estabelecida, como a professora Márcia mencionou, que é a aceitação ou não das vacinas a partir de como você se define, se posiciona politicamente, né? Então, a gente vem tratando a pandemia como um acontecimento nesse sentido, né? Algo que mexe com as estruturas que a gente tem pré-definidas, e a pandemia ela criou esse cenário de competição discursiva. Né? Então, de questão saúde, a gente passou para a questão política. Né? A gente veio observando essas disputas discursivas em torno da pandemia, que transcendem a questão da saúde, das medidas sanitárias, e acabaram se tornando, na verdade, uma disputa entre visões de mundo. Né? Aí, de relações humanas, de organização da sociedade, do papel dos governos, da economia. Né? Então, esse novo cenário é um desafio para o PNI, a gente não tinha visto isso antes. Né? Isso é uma novidade aqui no Brasil. O PNI tinha essa alta adesão, independente da ideologia, né, de cada pessoa, de cada família, mas, claro, que a hesitação sempre teve motivações ideológicas. Então, antes da Covid, a gente já tinha hesitação vacinal no Brasil, né, não é algo que nunca existiu, sempre existiu, e também era movido por motivações ideológicas, né? Crítica à indústria farmacêutica, vinculação a esses modos de vida, entre aspas, mais naturais, enfim, mas o que a Covid traz, de novo, é essa atribuição da desconfiança às vacinas ao posicionamento de líderes políticos. Né? Então, o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, ele ascendeu no cenário político brasileiro nesse momento de crise e de descontentamento da população, né, e ele, os apoiadores dele, criaram essa dicotomia entre nós e outros.
né? Então, eles ascenderam como uma esperança, como um representante do povo, né, dos dominados, e eles, que seria esse dominante, essa elite, foi colocado como as instituições. E dentro desse grupo, as instituições, a gente entende universidades, organizações internacionais, como a OMS, por exemplo, né? E pesquisadores, cientistas, está todo mundo dentro dessa grande figura que virou as instituições, que são os outros, né? Então, essa dicotomia que foi criada, principalmente pelo ex-presidente da República, no momento, né, então, presidente da República, fez com que a gente, enfim, se construísse essa narrativa de que a pessoa pode ter a liberdade de escolher vacinar ou não, né? E aí os meios de comunicação também se tornaram alvo dessas críticas, as instituições democráticas, né, tudo isso foi sendo colocado como algo que deve ser combatido e visto com desconfiança. Enfim, e aí essa lógica de desconfiança generalizada, né, e, enfim, da mudança desse regime de verdade que a gente tinha, que era baseado nas instituições, para um novo regime de verdade que é baseado nas emoções, nas crenças, nas experiências pessoais, fez com que a gente encarasse, né, esse novo cenário que a gente vem chamando de politização das vacinas, né? Perplexidade foi o sentimento que acompanhou por muito tempo quem se indignava com as declarações anti-vacina do ex-presidente, ou se entristecia com o adoecimento, até morte, de pessoas, às vezes próximas, que não se vacinaram por motivos ideológicos. Com perplexidade e indignação, vimos recentemente que esse mesmo ex-presidente, que provocou tantas mortes com seu negacionismo, foi imunizado, acobertando seu cartão de vacinação com um sigilo de 100 anos, há pouco tempo quebrado. E eu queria lembrar aqui um aspecto ainda também mais surpreendente, né, durante esse processo, né, que é a vinculação de médicos e de sociedades médicas, né, com discursos negacionistas e com discursos que apoiam a liberdade individual pela vacinação ou não vacinação versus os preceitos sanitários da saúde pública e da coletividade, né? Então, eu também queria aproveitar para lembrar, né, que a ideologia política, ela resvalou, ela se tornou ainda mais atinente, né, não só para a população em geral, né, mas também para determinados segmentos médicos e dos profissionais de saúde, particularmente médicos, né? Quando a gente vê o Conselho Federal de Medicina não fazendo uma oposição clara, direta, para aqueles profissionais de saúde que usavam o chamado kit Covid, absolutamente de um tratamento preventivo para a Covid, sem nenhuma, como é que eu posso falar, sem nenhuma garantia, e mais do que isso, né, que foram feitos estudos clínicos e que provaram a ineficácia desses tratamentos, e ainda assim o CFM não foi um órgão que se posicionou radicalmente contra e buscou, pelas vias legais, impossibilitar que profissionais de saúde, médicos, né, com CRMs, prescrevessem esse tratamento ineficaz para a Covid, né? A gente teve ministros da saúde, médico e CFM, né, apoiando decisões de foro individual contra a saúde pública. Mesmo com a ineficácia comprovada do tratamento precoce para a Covid-19, o Conselho Federal de Medicina insiste na defesa da autonomia médica para justificar a autorização para que médicos continuem a receitar o chamado kit Covid. É preciso refletir sobre a responsabilização das instituições e dos governantes no impulsionamento irresponsável da hesitação vacinal. Camila nos oferece uma interessante explicação da complexidade desse processo na África do Sul.
a gente encontrou isso como um achado, né? Aqui no continente africano, por causa do histórico de esses países serem usados realmente como cobaias de testes de medicamentos e vacinas até muito recentemente, né? A gente tem na história recente do continente africano testes sem aprovação em comitê de ética feitos por países do norte global aqui, né? E a gente teve, inclusive, durante a pandemia de Covid, né, alguns líderes que foram a público, pessoas, influencers, né, que foram a público falar que as vacinas tinham que ser testadas na África e tudo mais, né? Isso ainda é uma coisa da mentalidade recente, né, e atual. Então, essa percepção de estar sendo usado pelo norte global é algo muito vivo. Laura Moutinho nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a hesitação vacinal no contexto sul-africano. Eu creio que é preciso pensar as políticas estatais de controle da epidemia da AIDS no momento em que a gente reflete sobre a hesitação vacinal na África do Sul, né? Existe uma história sul-africana relacionada ao racismo legal, né? Ao próprio sistema do apartheid, que foi um expert em produzir desinformação, em disseminar rumores, em produzir estereótipos, em construir uma política desumanizadora também, marcada pelo ressentimento. A hesitação na África do Sul precisa ser observada no interior das fraturas sociais atuais, mas daquilo também que está no corpo, né? Um corpo que se constrói em termos de subjetividade e que está rearranjado de maneira muito desconfortável nos projetos de vida da democracia, né? Porque há muitos quistos sociais de desigualdade. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante para a gente olhar essa questão nesse contexto específico. Tem uma história do apartheid por trás, tem uma história de desinformação e tem os limites mesmo, tem uma produção de desconfiança, né? E tem os limites mesmo dessa democracia, inclusive em termos étnicos e raciais. Para contextualizar um pouquinho assim da questão da Covid aqui na África do Sul, né? A África do Sul foi o país com mais casos de Covid reportados no continente africano inteiro, né? Então, mais da metade dos casos e dos óbitos de Covid são daqui da África do Sul, mas acredita-se também que isso tenha muito a ver com a notificação, né? Porque a África do Sul é um país com uma rede de vigilância um pouco mais organizada que os outros países do continente africano, uma rede de saúde também um pouco mais consolidada, né? Então, acredita-se que, na verdade, isso talvez tenha sido por conta da notificação, né, e da subnotificação dos outros países, mas a África do Sul, ela está na aliança COVAX, né, que é uma aliança mundial que visa essa distribuição mais equânime possível das vacinas, mas ainda assim, lendo, né, a literatura sul-africana sobre as vacinas de Covid, sempre se traz essa coisa de que o governo sul-africano estava bastante empenhado em conseguir as vacinas, mas, como os próprios pesquisadores daqui escrevem, né, ao contrário dos países de alta renda, no início de 2021, mal se tinha vacina aqui na África do Sul ainda. Assim, tinha se conseguido um número muito irrisório de vacinas, de doses de vacina aqui na África do Sul em 2021. E aí, essa implantação, né, do plano de vacinação demorou bem mais, assim, em comparação ao Brasil, por exemplo. Então, uma diferença que eu posso mencionar, no Brasil, agora, nesse momento, hoje, falando aqui em 2023, né, a gente está vacinando a partir de 6 meses, bebês a partir de 6 meses, né? Isso já tem um tempo, assim, em 2021 ainda a gente começou a vacinar criança no Brasil, né? Aqui na África do Sul a gente ainda está na vacinação a partir de 12 anos, com comorbidades. Então, em termos de quem está sendo coberto, né, pela vacina até o momento ainda tem uma diferença muito grande. E as coberturas vacinais aqui também diferem bastante, né? Tinha-se uma previsão de tentar vacinar pelo menos 67% da população sul-africana até o final do ano de 2021, mas no final de 2021 isso estava em 30 e poucos por cento, assim, de cobertura de adultos, né, acima de 18 anos. Então tem uma discrepância grande, assim, em termos de disponibilidade das vacinas e de cobertura mesmo, né? Aqui no Brasil, apesar dos problemas logísticos, da falta de vontade do governo federal na compra de vacina e dos discursos anti-vacina,
As instituições de saúde, por parte dos governos estaduais, pressões da mídia, etc., atuaram no sentido de fazer o sistema funcionar, fazendo com que o país, apesar de todas as dificuldades, conseguisse avançar na imunização, chegando cerca de 80% da população vacinada com as 2 doses ou com a dose única da vacina. Precisamos agora entender quais problemas ficaram e como enfrentá-los. Uma coisa que a pandemia trouxe foi a busca por serviços privados de saúde. A gente tem no Brasil um PNI muito consolidado, né, um programa de imunização do Sistema Único de Saúde muito consolidado. Então, mesmo pessoas com acesso a serviços privados de saúde utilizam o Programa Nacional de Imunizações, né? A porcentagem que o serviço privado de imunização no Brasil representa é muito pequena. E aí, durante a pandemia, houve essa ascensão dos serviços privados como uma opção a ter que ir até a unidade de saúde durante aqueles momentos de auge, pico, né, da pandemia, enfim. E isso é algo que deve ser levado em conta, porque a gente também tem pesquisas brasileiras que mostram que ser vacinado integralmente no serviço público está diretamente associado a ser integralmente vacinado, né? Ser vacinado no tempo certo e dentro do calendário previsto, nas datas corretas, etc. Né? Então, digamos que o serviço de saúde público é um fator de proteção, entre aspas, né, para a vacinação correta, adequada e no tempo certo. E em relação à África do Sul, o que a literatura daqui dos grupos de pesquisa de gestação vacinal da África do Sul tem trazido como mais relevante de consequência, de reflexo do pós-pandemia, é exatamente essa noção de que a não vacinação, a hesitação vacinal, é um fenômeno social. Isso é a coisa que mais está dada, assim, que mais se repete na literatura sul-africana no momento, né? Essa ideia de que não se vacinar, a decisão por vacinar ou não vacinar, informa muito mais do que a tua opinião sobre as vacinas ou sobre a saúde, por exemplo. Informa a tua opinião, tua visão de mundo, né? Informa quem tu és, a que grupo tu pertences. E isso está muito forte, assim, atualmente na literatura sul-africana, né? É entender que a hesitação vacinal acontece porque as pessoas não têm informação suficiente e, consequentemente, que a gente vai resolver a hesitação vacinal informando as pessoas sobre as vacinas e a importância delas, é um reducionismo, né? A gente não vai conseguir resolver a hesitação vacinal informando, né? Não é essa a questão. A hesitação vacinal ela vem dentro de um contexto de ser e estar no mundo, né? Então vai muito além disso, assim. Enfim, a principal coisa que a gente tem para pensar nesse mundo pós-pandemia em termos de vacinação e hesitação vacinal. Camila fala da hesitação vacinal não como desinformação, mas como um fenômeno social complexo. Trata-se de um valor incorporado no processo de produção de uma identidade política e de valores morais, vinculados ao avanço da extrema-direita nos últimos anos. Não se vacinar significa compactuar com um conjunto de outros comportamentos que consolidaram um grupo. Não acreditar na mídia, desconfiar de urnas eletrônicas, ser a favor do porte de armas, dentre outras posturas que passamos a lidar com mais intensidade durante o governo Bolsonaro. Estamos ainda aprendendo a lidar com o bolsonarismo que não foi embora com a derrota do ex-presidente. A hesitação vacinal no Brasil, quando ela é associada a essa ideologização em termos políticos, de preferências ideológicas e de comportamento, ela vem transformar muito relações em vários segmentos da vida. No trabalho, nas redes de sociabilidade, na família, né? E eu acho que essa é uma questão super importante para a gente pensar aqui no Brasil, né? A Covid como uma doença grave e que pode acometer de forma mais grave pessoas, né? Com determinados padrões ou mais suscetíveis a ter a doença na sua forma grave, conviver com pessoas que partilham de uma ideologia negacionista e anti-vacina, né? Essas pessoas correm ainda mais risco, né? Existem já estudos que apontam, né, que agora, depois de ter iniciado e ter sido completado o primeiro ciclo de vacinação de Covid,
nos segundos ciclos, as formas mais graves e as mortes, que são ainda, em grande parte, evitáveis, são de pessoas que não se vacinam. E quando as pessoas dizem o porquê não se vacinaram, não se trata do acesso à vacina, porque o acesso à vacina foi paulatinamente se tornando universal a partir da disponibilidade do insumo que o Brasil passou a ter, né? Mas a não vacinação aqui no Brasil contra a Covid, atualmente, ela não tem a ver com o acesso, ela tem a ver com a opção individual de se vacinar ou não. E isso torna não só a pessoa vulnerável em si, né, a se infectar, mas também a continuar propagando o vírus, disseminando o vírus, né? Então, eu acho que as questões da ideologia política em torno da vacina, elas são uma questão que eu acho que é central para as atuais medidas de incentivo e de comunicação do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização, porque ela tem um impacto de afetar a vida das pessoas e o curso da pandemia no país. Por outro lado, a gente ainda não sabe, mas é provável que essa ideologização das vacinas contra a Covid possam ter impacto, né, nas outras vacinas, no outro conteúdo de todas as vacinas do calendário vacinal brasileiro, né? A pergunta que se faz ou que se busca responder hoje é o quanto a hesitação vacinal contra as vacinas de Covid podem impactar o Programa Nacional de Imunização relativamente às outras vacinas do ciclo convencional, né? Esse é um grande desafio, né? Para além da Covid, a gente ainda ampliar a queda nas taxas de imunização para as outras doenças imunopreveníveis. A pandemia do Covid-19 impôs novos desafios à saúde pública mundial e brasileira, mas, sobretudo, mexeu nas certezas, opiniões e visões de mundo das pessoas e das sociedades. Se, por um lado, as vacinas atraíram holofotes devido aos discursos negacionistas e às grandes proporções que a hesitação vacinal tomou, por outro, a importância do SUS e das políticas universais de saúde ficaram evidentes. A percepção entre escolha individual, subentendida no posicionamento de não se vacinar, e cuidado coletivo, relação entre indivíduo e sociedade, assumiu novos contornos, se constituindo em narrativas produzidas em polos opostos do espectro político. Mesmo com a saída de Bolsonaro da presidência, o bolsonarismo permanece na sociedade brasileira, ficando o desafio de fortalecer a perspectiva científica baseada em evidências e reconstruir o caráter coletivo necessário para a reascensão da cultura de imunização que um dia tivemos. A gente teve um caso no Brasil, há pouco tempo, de um bebê de 6 meses que pegou coqueluche da irmã mais velha. Por quê? Porque os pais não vacinaram as crianças, porque eles tinham medo de vacinas, eles caíram nesse conto de que vacinas são perigosas, e por não vacinar, a criança mais velha pegou coqueluche e acabou passando para o bebê de 6 meses. Isso foi na mesma família, mas pensa que isso pode acontecer com a família do vizinho, isso pode acontecer com os coleguinhas da escola. Vacinar é uma questão de saúde pública. É uma responsabilidade social, não é uma escolha pessoal. Porque a gente vive num momento onde as vacinas acabaram sendo vítimas do seu próprio sucesso. A gente vive uma geração de pessoas que não tiveram contato com varíola, com pólio, mesmo com sarampo. São pessoas que não conviveram com doenças infecciosas. Então elas vivem numa ilusão de que essas doenças não são tão graves assim. Mas são. O risco de não vacinar é enorme. E a gente pode colocar toda a população em perigo. Antes de terminar, gostaríamos de fazer uma indicação super bacana que tem tudo a ver com o podcast Ecos Pandêmicos. O Mundaréu acabou de lançar uma nova série, Ciências do Zika.
Ao longo de 7 episódios, a equipe de antropólogas da Universidade de Brasília vai conversar com cientistas, pesquisadores e professores sobre a pandemia do vírus Zika em Recife, Pernambuco. Será um diálogo entre a antropologia da infância, da saúde e da ciência. A série poderá ser encontrada no site mundarel.labjor.unicamp.br ou no seu tocador preferido. Confere lá! Este episódio utilizou áudios de Senado Notícias, CNN Brasil, Jornalismo TV Cultura, Casa do Saber. O roteiro foi escrito por Camila Carvalho Matos e Fernanda Martinelli. Edição e desenho de som, Anderson Souza. Direção, Milena Mateus e Carmo.